Esta é mais uma aula do curso de Metodologia da Pesquisa Científica. Nesta aula, nós vamos falar a respeito da redação do artigo científico. São objetivos de aprendizagem desta aula identificar as principais seções de um artigo científico, entender o propósito de cada seção e instrumentalizar o cursista para a redação de um artigo científico. É importante que eu diga que toda essa aula foi montada baseada no livro do Maurício Gomes Pereira, denominado Artigos Científicos, como redigir, publicar e avaliar. Recomendo a todos que consultem este livro se houver qualquer dúvida ou dificuldade. Também deixarei à disposição de vocês no ambiente virtual alguns artigos deste mesmo autor que podem ajudá-los a realizar melhor a redação do artigo científico. Então, a primeira pergunta que nós fazemos é: por que escrever um artigo? Na verdade, todo pesquisador tem que estar ciente de uma única verdade. Só há um término real para a tua pesquisa no momento em que você promove a divulgação do resultado, no momento em que você leva o conhecimento científico produzido para os seus pares. Portanto, nós temos que encarar a redação do artigo científico como a última etapa da pesquisa, uma etapa muito importante e que não deve ser deixada de lado pelo pesquisador. O artigo científico é realmente a maneira mais eficaz para eu alcançar a divulgação dos resultados da minha pesquisa. É muito importante, ao término de uma pesquisa, que você desenvolva o teu artigo científico. Por quê? Porque o fato científico ele precisa ser divulgado e a melhor forma é a publicação. A partir do momento que eu vou levar o meu artigo para uma revista de renome, uma revista importante dentro da minha área, eu vou fazer com que esse resultado da investigação chegue a toda a comunidade científica. Desta forma, haverá sim uma aplicação prática dos conhecimentos que eu produzi, já que se eu não publico, eu não vou alcançar essa comunidade científica. Desta forma, a minha contribuição continua nula para o acervo de conhecimentos. Então, o que é a ideia? A ideia é fazer um artigo bom, um artigo consistente, redigir um relatório de pesquisa, um relatório final, que dê condições de estar bem estruturado dentro das normas de redação científica, com lógica, com coerência, com coesão, visando uma boa publicação e, desta forma, a divulgação do fato científico. Para que a gente atinja esse objetivo, nós temos que pensar em vários tópicos, em várias características na redação desse artigo. Então, nós podemos citar, por exemplo, a clareza, a concisão, a exatidão, a sequência lógica e a elegância. Todas essas características já foram discutidas quando nós falamos a respeito da redação científica. E assim como elas deveriam estar presentes no projeto de pesquisa, aqui no artigo elas tomam uma importância ainda maior. É importante que estas características estejam presentes para que o teu artigo atinja o leitor, para que ele sinta prazer nessa leitura, para que ele entenda com clareza a mensagem, os resultados que você está tentando passar e para que o teu artigo realmente torne-se importante para a comunidade científica a qual ele se destina. Como será que nós vamos conseguir isso? Escrever um artigo não é fácil. Basicamente, nós vamos ter que escrevê-lo e reescrevê-lo 2, 3, 4 vezes se forem necessárias. As revisões do texto são fundamentais até a gente atingir uma boa condição de escrita científica nos nossos artigos. Então, durante essas revisões, há algumas situações que devem ser levadas em conta, como, por exemplo, a confirmação das informações que estão contidas, principalmente no que diz respeito aos números, no que diz respeito à estatística. Se houver alguma situação de erros de grafia ou de gramática, você, enquanto autor, durante a revisão, tem toda a liberdade, toda a facilidade para detectar e corrigir. A gente também pode eliminar as repetições, que são totalmente desnecessárias no texto científico, e suprimir aquilo que não é estritamente necessário, que não está diretamente ligado aos objetivos da tua pesquisa. O que nós temos que lembrar é que nunca a primeira versão do teu artigo será a versão final do artigo científico.
Então, o pesquisador tem que estar ciente de que ele vai ter necessidade de fazer várias revisões nesse texto até que chegue no ponto de encaminhar esse artigo para uma revista, para o escrutínio dos revisores e uma possível publicação. Então, quais são os elementos que constituem esse artigo de pesquisa? Então, nós temos os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Entre os elementos pré-textuais, nós vamos falar sobre título e subtítulo, a autoria, o resumo e as palavras-chave, que são os 3 elementos pré-textuais. Nos elementos textuais, nós teremos a introdução, métodos, resultados e discussão. E como elementos pós-textuais, nós temos as referências e em algumas situações podem ter alguns apêndices ou alguns anexos, dependendo da modalidade de pesquisa que você executa. Então, nós podemos dizer que o artigo científico atualmente, ele pode seguir a estrutura IMRD, ou seja, introdução, método, resultados e discussão. Cada uma dessas sessões tem algumas perguntas-chave que poderão guiar a escrita dessa sessão correspondente. Por exemplo, na introdução, nós podemos perguntar de que trata o estudo, por que a investigação foi feita, o que se sabia sobre o assunto, ou seja, estamos falando de justificativa, estamos falando do embasamento teórico, do estado da arte e da literatura. O método poderíamos ter como pergunta como o estudo foi realizado. Nos resultados, a pergunta-chave seria o que foi encontrado ou ainda quais são os fatos revelados pela minha investigação e em relação à discussão, o que significam os achados que eu apresentei, o que este estudo acrescenta ao que já se sabia sobre o assunto, sobre o objeto da minha pesquisa. Então, vamos falar individualmente de cada uma dessas situações. Vamos falar agora sobre o título. O título é o que apresenta o teu trabalho. É a primeira parte do estudo que será lido pelos teus leitores. Então, ele precisa fornecer um entendimento rápido e claro a respeito do conteúdo que você está tratando. Não pode faltar, de maneira alguma, o tema da investigação, ou seja, você tem que no título já expressar o teu tema de pesquisa e o tipo de pesquisa realizada. Por exemplo, foi um estudo clínico randomizado, foi um estudo observacional, foi uma revisão de literatura. Isso deveria estar sempre presente em todos os títulos dos artigos científicos. Há alguns outros elementos que nós podemos acrescentar se o autor julgar que eles vão complementar aquele título e trazer informações que são adicionais e importantes para que o título seja representativo do conteúdo do artigo. Então, o que poderia ser inserido? O cenário da pesquisa e a amostra estudada. Seria mais ou menos as perguntas de onde, quando e quem foi investigado. Também poderemos inserir a intervenção e o endpoint, ou seja, o desfecho que se obteve com aquele estudo, e isso tudo também podemos colocar um subtítulo. É importante que tudo que for colocado no título tenha uma relação direta com o tema. Não podemos exagerar no conteúdo, não podemos fazer um título longo demais nem curto demais. Lembre-se sempre que ele precisa ser informativo e totalmente coerente com o tema e os objetivos da tua pesquisa. Então, algumas dicas para se escrever um título. Melhorar os títulos por tentativas. Realmente, assim como o texto do artigo científico, nunca a primeira versão do título vai ser a versão final, vai ser a versão correta, a versão mais bem aceita pelo autor e pelos coautores. Então, nós precisamos fazer várias revisões nesse título até chegarmos naquele título ideal, representativo do nosso artigo. Se optarmos por título e subtítulo, um deve complementar a informação do outro, mas sem repetições. Não há necessidade de todo artigo ter um subtítulo, mas se o autor ou os coautores assim o desejarem, esse subtítulo ele complementa a ideia inicial e não repete aquela ideia do título. Outra dica, compare o título com o objetivo e a conclusão do trabalho.
todos esses elementos têm que ser correspondentes entre si, eles têm que combinar. Então, o objetivo, a conclusão e o título têm que estar perfeitamente, têm que estar em harmonia entre si. E, por fim, evitar os extremos. Um título breve ou geral, que pouco informa, ou seja, não me dá orientação com relação ao tipo de pesquisa, com relação à amostragem que foi utilizada, a localização temporal, geográfica da realização daquela pesquisa, ou um título que é muito extenso, com muita explicação, que também não é desejável do ponto de vista da redação científica. Segundo elemento pré-textual, nós podemos dizer que é a autoria. E isso é uma coisa muito discutida atualmente. Fazer pesquisa é uma atividade difícil, complexa, trabalhosa e muito raramente haverá um artigo escrito por uma única pessoa. Normalmente, os artigos científicos, particularmente da área da saúde, eles têm uma equipe de pesquisadores que trabalham em conjunto, em consonância, para que tenha um resultado significativo, para que o resultado final efetivamente melhore a qualidade de vida da nossa população. Então, há uma discussão bastante grande em relação à autoria. Quem é o autor do trabalho? Qual é a sequência dos autores que devem aparecer no nosso trabalho? Para você ser considerado autor de um artigo científico, você tem que ter dado uma contribuição substancial, tanto na concepção quanto no delineamento do trabalho e às vezes até em coleta de dados, na análise e interpretação desses dados, na redação, na revisão do artigo, e todo autor precisa necessariamente aprovar a versão final a ser publicada. Então, muitas vezes, quando você não tem todas essas características, mas você auxiliou aquela equipe de alguma forma, fornecendo, por exemplo, um material ou fornecendo, por exemplo, um acesso a um laboratório, você não configura-se como autor do trabalho, mas os autores podem reconhecer a tua ajuda colocando um agradecimento no final do estudo. Então, a autoria, ela é direcionada especificamente para aquelas pessoas que trabalharam desde o início do estudo, desde a concepção até a redação e a revisão final do trabalho, tá? E aí tem uma outra discussão. Dentro dessa equipe, qual é o autor que deveria ficar como primeiro autor? Então, as recomendações atualmente dizem o seguinte: o primeiro autor é o que faz parte substancial do trabalho, ele encarrega-se da redação do artigo e coordena o trabalho dos outros coautores. Este último autor geralmente é o orientador, é o líder do projeto, é aquele que avalia criticamente, que dá o direcionamento para a escrita do texto e para a realização da pesquisa. E os outros colaboradores, eles vão aparecer entre o primeiro e o último autor. A ordem vai ser determinada pelo grau de participação que cada um desses autores teve no trabalho. Então, normalmente, serão citados antes aqueles coautores que tiveram maior participação no estudo. Próximo elemento, que é um elemento ainda pré-textual, seria o resumo. Então, vamos falar sobre o resumo. É a parte mais lida do artigo depois do título. Então, normalmente, quando você faz uma pesquisa em base de dados, o que vai aparecer para você? O que a base retorna como uma resposta? É o título, a autoria e um breve resumo. Então, quando o leitor está procurando algum artigo para usar na sua pesquisa, ele vai ler esses três elementos inicialmente. Então, daí a importância de fazer um título informativo e um resumo bem estruturado, que realmente mostre para o leitor tudo o que você realizou na tua pesquisa. Então, o que significa resumo? O resumo é uma versão concisa do teu documento. Facilita a identificação dos principais pontos de pesquisa e estimula o leitor a realizar a leitura do texto completo. Existem dois tipos de resumo que nós observamos hoje na literatura: o resumo narrativo e o resumo estruturado.
O resumo narrativo apresenta todas as informações sob a forma de um texto, num único parágrafo. Já o resumo estruturado, ele tem seções, assim como o artigo tem as seções de material e métodos, de resultados, de discussão, o resumo estruturado também apresentará essas subseções. A ideia é que oriente e facilite a leitura. A opção pela utilização do resumo narrativo ou do resumo estruturado depende dos próprios autores e também depende da revista para a qual o artigo será encaminhado para publicação. Então, cada revista tem uma norma e aí o resumo vai ser narrativo ou estruturado, a depender das guidelines que são dadas pela revista. Principais características do resumo. Ele deve ser entendido sem necessidade de recorrer ao resto do texto, deve abordar em termos específicos os pontos principais do artigo. A ideia é que não exceda as 250 palavras, deve preservar o formato do artigo, constituindo uma espécie de miniatura deste artigo, e conter apenas o material coberto no artigo, sem informações adicionais. As subseções do resumo são o objetivo, o método, os resultados e a conclusão. Todos os resumos têm que ter estes elementos, sejam eles narrativos, sejam eles estruturados. Então, a diferença é que no resumo estruturado, cada um desses tópicos vai estar lá escrito como uma subseção. E o narrativo é simplesmente os dados vão sendo apresentados, as informações vão sendo apresentadas em sequência, num único parágrafo, como já foi dito. Logo abaixo do resumo, nós devemos apresentar as palavras-chave. As palavras-chave também podem ser chamadas de descritores, unitermos ou termos-chave. Aparecem após o resumo, elas são selecionadas a partir dos termos encontrados no DEX ou no MESH, e elas devem ser em mínimo de 3. Então, no mínimo 3 palavras ou 3 termos que vão exemplificar exatamente o tema do teu trabalho de pesquisa. Para que essas palavras são utilizadas? Para identificar o conteúdo temático do teu trabalho, para indexar o trabalho nas bases de dados e para possibilitar rápida localização e recuperação. Então, é muito importante, já que hoje nós trabalhamos só com base de dados online, já que toda pesquisa bibliográfica é feita principalmente por meio dessas plataformas eletrônicas, que nós tenhamos um cuidado extra na hora de selecionar essas palavras-chave. É a partir das palavras-chave que os autores determinam para o seu estudo que ele será indexado. É a partir das palavras-chave que os outros pesquisadores vão ter acesso ao teu estudo para que eles possam ler e continuar esse trabalho de construção do conhecimento a respeito do tema pesquisado. Então, aqui nós vemos a plataforma do DEX e aqui do MESH. O DEX são os descritores em ciências da saúde, o endereço eletrônico é esse que está colocado aqui, então nós devemos sempre procurar para ver se a palavra-chave que nós selecionamos já está dentro da base de dados do DEX. É óbvio que sempre existe um delay, sempre existe um atraso entre as palavras-chave utilizadas assim muito no momento atual e aquelas que já estão no DEX, porque as bibliotecárias que trabalham para fazer esse serviço de indexação muitas vezes não estão no mesmo ritmo com que os novos produtos, os novos materiais, as novas técnicas são colocadas na literatura. Então pode acontecer de alguma palavra do teu artigo não estar presente nem no DEX, nem no MESH. Mas então nós vamos substituir essa palavra por um outro termo próximo, de um significado semelhante, que já esteja indexado para que não haja problema para depois encontrar os nossos artigos nas bases de dados. O DEX faz parte da Biblioteca Virtual de Saúde e o MESH faz parte do PubMed. Agora vamos iniciar a descrição dos elementos textuais. O primeiro deles é a introdução. Eu não vou falar muito para vocês agora sobre a introdução, porque nós já comentamos bastante na aula de projeto de pesquisa a respeito da introdução.
Na verdade, se você levou a sério a fase da execução do projeto de pesquisa, a fase em que você estava redigindo a tua introdução do projeto de pesquisa, provavelmente você já tem uma excelente introdução em mãos. Então você vai complementar, você vai revisar mais uma vez aquela introdução, acrescentando ou eliminando alguns detalhes, mas a base dela foi feita no momento em que você redigiu a introdução do seu projeto de pesquisa. Apenas para relembrarmos, existem alguns elementos que são essenciais para a introdução, que é a apresentação do tema, a apresentação da justificativa, a relação do tema com a literatura mais contemporânea possível, e a apresentação do problema. Tudo isso vai sendo escrito a partir de 4, 5, 6 parágrafos. A introdução para um artigo não precisa ser um texto longo, mas ela tem que ser escrita com lógica, com coerência, a fim de que, de uma maneira tranquila, de uma maneira óbvia, acabe finalizando com a apresentação do objetivo do teu trabalho. Esse objetivo normalmente aparece como o último parágrafo da introdução nos artigos científicos. Próximo elemento que nós vamos tratar é o método. A seção do método vai nos dizer como a pesquisa foi realizada. Ela detalha bem especificamente cada um dos aspectos que foram utilizados em cada método, em cada técnica, em cada etapa da realização do meu estudo. Inclui informações disponíveis no momento em que o protocolo da pesquisa foi escrito. Por que estou falando isso? Tudo que eu obtive depois, aplicando esses métodos, torna-se resultado e, portanto, não deve aparecer na seção dos métodos. Deve ser redigido em subseções. Esse tópico, assim como a introdução, nós já trabalhamos na aula sobre projeto de pesquisa. E muito do que está dito lá também vale depois na hora que você vai escrever o teu artigo científico. Nesse momento, você também vai simplesmente refinar. Você vai rever, vai revisar o que você já escreveu no projeto de pesquisa, analisar se todos os métodos propostos, se todas as etapas propostas inicialmente foram realizadas e simplesmente você vai readequar o texto. Uma questão bem importante em relação ao método é que no teu projeto de pesquisa você utilizou o verbo sempre no futuro. Este estudo fará um exame clínico em tal paciente. Agora, nessa parte da redação do artigo, você vai usar o verbo no passado. Este estudo fez um exame clínico naquele grupo de pacientes. Então, além de nós revisarmos as questões metodológicas especificamente, nós também temos que mudar o tempo do verbo para o passado. Então, aqui nessa tabela apresentam-se vários tópicos. Todos esses tópicos são pontos que podem ser usados como subseções na hora de escrever o método do meu artigo científico. Então, é interessante, como já foi dito lá na aula do projeto, que cada tópicozinho seja escrito separadamente. Então, torna a leitura mais fácil, torna a leitura mais leve para as pessoas que vão analisar o teu artigo. Entre os tópicos que nós podemos usar na seção do método, existe, por exemplo, o tipo de delineamento, o cenário da pesquisa, a amostra utilizada, quais foram os critérios para a coleta de dados, a intervenção que será avaliada, os métodos estatísticos empregados e a questão ética relacionada à publicação. A ordem com que todos esses tópicos vão aparecer na pesquisa é definida pelo próprio pesquisador, mas é importante que apareçam sempre numa ordem lógica, normalmente na mesma ordem com que o processo foi realizado. Ou seja, eu não vou falar, por exemplo, da seleção de amostra depois de ter explicado a forma de coleta de dados. Entre os elementos textuais, também podemos falar da seção de resultados. Essa é uma parte bem importante do trabalho que vai resumir todas as questões que foram estudadas e vai nos mostrar os resultados obtidos. Então, eu vou apresentar os dados originais, vou sintetizá-los com o intuito de fornecer uma resposta à questão que motivou a investigação. A seção dos resultados está muito relacionada também com
o tratamento estatístico dos dados. Então, de acordo com o tipo de pesquisa realizada, eu vou ter um tratamento estatístico diferenciado. É óbvio que quando estamos trabalhando, por exemplo, com questões com uma pesquisa qualitativa, dificilmente eu vou ter esse tratamento estatístico. Então, também depende do tipo de pesquisa que eu me propus a realizar. A seção dos resultados, ela deve estar apresentada dentro de uma sequência lógica, iniciando sempre pelo desfecho principal. Não devemos repetir no texto todas as informações que já estão constantes em tabelas ou ilustrações. Nós devemos enfatizar ou resumir apenas as observações importantes, salientando no texto a tabela ou a ilustração a que aquilo se refere. Na estatística descritiva, que é bastante comum em todos os trabalhos científicos, é bem importante nós apresentarmos não apenas as frequências absolutas, mas também as frequências relativas, ou seja, vamos apresentar os números e também as porcentagens. Devemos especificar cada método estatístico que foi usado nas diferentes fases da pesquisa. Se utilizarmos gráficos ou tabelas, nós não devemos repetir os mesmos dados, ou seja, usando o gráfico como uma alternativa às tabelas ou vice-versa. Não podemos apresentar os dados em gráficos e tabelas ao mesmo tempo. Chegamos então à última etapa dos elementos textuais, que é a discussão. Então, a discussão é aquele momento em que você vai construindo gradativamente cada etapa do teu artigo científico para culminar no momento em que você vai dar uma interpretação enquanto autor dos resultados que você obteve. Então, você vai se posicionar a respeito do assunto. Normalmente, o primeiro parágrafo da introdução serve para realçar os achados mais importantes ou os conhecimentos novos que são resultado da tua pesquisa. É muito importante, no decorrer do texto que você vai escrever sobre a discussão, apontar as limitações que podem ter influenciado o teu estudo, como, por exemplo, o tipo de delineamento, alguma alteração da seleção da amostra, se houve ou não cegamento de examinadores e outros fatores. Também, por outro lado, enquanto autor, você tem a obrigação de apontar os aspectos positivos, ou seja, tudo aquilo que você fez, que você planejou, que você adotou para neutralizar as possíveis limitações e diminuir desta forma a incorporação de vieses à tua pesquisa. A discussão é o momento ideal para que você faça uma comparação dos dados que você obteve na tua pesquisa com os dados relacionados à literatura já publicada. Mas aí existe um ponto fundamental que o autor deve ficar muito atento. O que é esse ponto? Podem haver diferenças metodológicas entre o teu estudo e aqueles estudos que já estão disponíveis na literatura. E nesse momento, a comparação torna-se um pouco mais difícil, um pouco mais complexa e muitas vezes você deve se questionar se ela será realmente válida. O confronto de dados entre estudos metodologicamente homogêneos é o que vai permitir concluir com maior convicção se os resultados da literatura concordam ou não com aqueles que a tua investigação, que a tua pesquisa relata. Há também necessidade de sermos totalmente imparciais em relação à escrita da discussão. Nós devemos incluir na discussão não só aqueles estudos que concordam com os resultados que nós obtivemos na nossa pesquisa, mas também aqueles artigos que discordam dos nossos resultados. E o mais importante, o que torna rica a discussão, o que torna verdadeira essa discussão, é tentar esclarecer os possíveis motivos para essa diferença, que pode estar na seleção da amostra, pode estar num diferente teste empregado, pode estar na metodologia, enfim, nós temos que deixar hipóteses, nós temos que tentar esclarecer o que causou as possíveis diferenças.
Outra coisa fundamental na discussão é você apontar para aqueles leitores, para aqueles pesquisadores que estão consultando o teu artigo, quais são futuros temas que ainda devem ser pesquisados. Porque todos nós sabemos, enquanto pesquisadores, enquanto estudiosos, que dificilmente uma única pesquisa científica vai esgotar aquele assunto. O conhecimento científico ele é feito de um trabalho conjunto, de um trabalho de muitos autores em diferentes regiões do Brasil, do mundo, mas que juntos vão trazer uma resposta àquela questão de pesquisa. Então, é óbvio que quando você finaliza o teu trabalho, você provavelmente trouxe resposta para uma determinada pergunta, mas você chegou à conclusão de que existem muitas outras dúvidas que merecem ser pesquisadas a respeito daquele tema. E isso é fundamental que apareça como um parágrafo na tua discussão. Além disso, a discussão também pode contar com um parágrafo sobre a conclusão. Então aqui, novamente, vai depender da forma como as guidelines da revista para onde você vai mandar o teu artigo orienta. Então existem algumas revistas que fazem com que a conclusão seja um tópico separado. A maioria das revistas vai utilizar a conclusão como o último parágrafo da discussão. O que é fundamental, novamente, em relação à conclusão, é que ela esteja bem fechadinha, bem de acordo com o teu tema e o teu objetivo de estudo. Então, resumindo, para escrever uma boa discussão, nós temos que realçar os achados relevantes e originais que você teve em resposta da tua pesquisa, avaliar criticamente a tua pesquisa, seja do ponto de vista das vantagens ou das desvantagens, das limitações e dos aspectos positivos. É fundamental fazer uma comparação crítica dos teus achados com a literatura pertinente. Devemos fazer essa interpretação, levantando possíveis hipóteses, possíveis explicações para possíveis diferenças que encontramos na literatura e, por fim, concluir, que pode estar acompanhada de generalização, implicações, perspectivas e recomendações para novos estudos. É óbvio que, quando nós escrevemos a discussão de uma maneira lógica, numa sequência adequada, trabalhando com os dados da literatura, observando os resultados que nós tivemos com desfechos primários e secundários, tendo um bom domínio da análise estatística dos dados e se posicionando enquanto autor frente a esses resultados obtidos, a discussão vai necessariamente nos conduzir para a conclusão, que seria o último parágrafo do texto. Então, atualmente, para ajudar os autores nessa escrita científica, para que não haja falha, para que não haja falta de nenhum elemento na descrição dos trabalhos científicos, existem algumas checklists. Então, eu vou apresentar aqui para vocês 3 checklists que podem ser muito úteis no momento de você fazer a escrita do teu estudo. Então, cada uma está direcionada para um determinado tipo de pesquisa. Então, por exemplo, se eu estou executando uma triagem clínica randomizada, eu posso usar a checklist do consorte, ou seja, eu vou ter uma sequência que vai desde os elementos pré-textuais até os elementos pós-textuais e nessa sequência todos os tópicos fundamentais do ponto de vista científico para o entendimento do teu trabalho vão estar compreendidos nessa lista do consorte. Então, isso aqui também vai estar disponível para vocês, o endereço eletrônico. Eu recomendo que vocês entrem nesse endereço eletrônico para entender um pouquinho melhor a respeito do consorte. Nós temos também, para estudos observacionais, da mesma forma, o STROPE. Também existe um endereço dessa organização sobre o STROPE. Então, tudo que deve constar para escrever com clareza, dentro das normas científicas, a descrição, o artigo científico sobre os estudos observacionais. E, por fim, eu apresento para vocês o checklist do CARE, que seria direcionado para aqueles autores que vão fazer descrições ou relatos de casos clínicos. Então, também existe o site específico para essa organização
Então, nós podemos lá fazer o download de toda a documentação, assim como o download do checklist, e acompanhando todas essas listas, nós vamos ter certeza que não deixamos passar nenhum ponto importante do nosso artigo científico. Volto a frisar que nunca a primeira versão é a versão final. Sempre que vocês estiverem trabalhando na redação do artigo científico, procurem trabalhar em grupos, né? Procurem trabalhar com seus orientadores, com um colega próximo que também entende do mesmo tema. É muito importante que 2 ou mais pessoas leiam o texto, colaborem com o texto, a fim de você conseguir um texto conciso, claro, com lógica, atrativo para o leitor que chegar até ele a partir da sua busca nas diferentes bases de dados. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa nossa aula. Agradeço pela participação de todos. Muito obrigada.